Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluias. Estou muito contente por poder fazer parte desse momento. É um momento único, um momento de começo, de recomeço. E para mim realmente é um prazer estar junto com os irmãos, a quem tem me abraçado, e eu, consecutivamente, também tenho abraçado a todos vocês com muito carinho. Me sinto da família e, com certeza, eu jamais ficaria de fora dessa, né? Quando o pastor Bruno falou, eu falei, não, eu vou estar lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou pedir gentilmente que vocês abram as Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 9, em nome de Jesus. Gostei muito desse púlpito, viu? Bem presbiteriano, né? Não tem muito a ver com assembleano, não. É mais presbiteriano. Por isso que eu gostei. Eu amo os presbiterianos também. Gostei muito. Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1, que diz assim: E Deus abençoou Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu gosto da palavra por isso, porque a gente apenas lê e a palavra já se revela. A palavra começa a tocar, a palavra começa a falar, a palavra começa a se movimentar. O pregador não precisa de muito. O pregador só precisa ser fiel à palavra. Se ele for fiel à palavra e apenas lê, a palavra toma o seu lugar. Ela toma a frente e faz o que ela deve fazer: transformar, tocar, visitar. Meus irmãos, como vocês já bem viram, nós hoje vamos falar um pouquinho de Noé. Noé, o livro de Gênesis, do capítulo 5 até o capítulo 10, até o começo do capítulo 10, ele vem narrando a trajetória de Noé. Vem narrando tudo aquilo que Deus fez, não apenas na vida de Noé, mas também através da vida de Noé. E eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que as bênçãos do Senhor são apenas para nós, mas não. O Senhor nos abençoa e Ele quer abençoar o nosso próximo através das nossas vidas. O Senhor me libertou, mas Ele quer libertar outras pessoas através da minha vida. O Senhor me curou, mas Ele quer curar outras pessoas através da minha vida. E como? Através do nosso testemunho, através da nossa caminhada, através da maneira com a qual nós andamos na presença de Deus. E Noé, ele era um homem que andou com Deus, assim como Enoque, assim como muitos outros. E a minha oração é que nessa noite nós também estejamos andando com Deus. Independente da luta, independente das tempestades, independente da fornalha, que o Senhor esteja conosco, e sendo assim que nós andemos com Ele. Aleluias! Falar de Noé é falar de uma história assim como Davi e Golias, né? Assim como Jonas na boca do peixe. Ou seja, são histórias que nós aprendemos desde criancinhas, desde adolescente, desde a época da escola bíblica dominical. São histórias que podem ser utilizadas de maneira lúdica para poder já inserir a palavra de Deus na vida das crianças. Só que com o passar do tempo, a gente olha para a história de Noé e a gente começa a perceber que a história de Noé não é apenas de um homem que criou um barco para se salvar a pedido de Deus. Não. A história de Noé, na verdade, era Deus recomeçando a história da humanidade. Porque outrora Deus tinha gerado, Deus tinha feito com as suas próprias mãos Adão, depois posteriormente Eva, só que infelizmente eles se corromperam e sucessivamente a sua geração.
Parte da sua geração, a grande maioria da sua geração se corrompeu. A grande maioria da sua geração se afastou de Deus. Até que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E quando Deus pensou em exterminar a todos, a graça de Deus se manifestou e revelou Noé. Revelou Noé. É a graça dizendo para Deus: Deus, não extermine todos, porque ainda existe um que é reto, ainda existe um que é íntegro, ainda existe um que ainda vela em caminhar com o Senhor, ainda existe um no meio de todos que ainda zela, que ainda preserva a intimidade contigo. Aleluias! Deus então seleciona Noé para que mais uma vez ele pudesse recomeçar. Glória a Deus. Joey, tem certeza? Tenho certeza. E a própria palavra do Senhor nos atesta isso. Lá em Gênesis 1, 27 e 28, a palavra diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Perceba que as palavras que Deus disse para Adão, perceba que as palavras que Deus disse para Eva foram as mesmas palavras as quais o Senhor agora estava liberando sobre Noé. Aqui fica atestado que o Senhor estava renovando, que o Senhor estava restaurando a humanidade, para que a partir de então ela pudesse seguir em retidão. Aleluias! Deus então se apresenta para Noé, como nós já bem sabemos, e ele então dá um projeto para Noé, falando que Noé então teria que criar um grande barco, digamos dessa forma. Ele teria que criar um grande barco porque cairia chuva do céu. Seria a primeira vez na Bíblia que cairia, que choveria oficialmente na Bíblia. Foi a primeira vez que choveu. E na primeira vez que choveu, não foi em graça, foi por juízo. E a minha oração é que a chuva que possa vir sobre nossas vidas seja por graça e não por juízo. Porque essa chuva, esse dilúvio que veio sobre todos, foi para que houvesse juízo, foi para que Deus exterminasse, para que posteriormente Deus recomeçasse. Aleluia! E o nosso Deus é um Deus que gosta de recomeçar. É um Deus que gosta de fazer coisas novas. Mas em alguns cenários, quando necessário, ele também gosta de recomeçar. E aí eu lembro quando Deus fala para Jeremias: levanta-te, vai à casa do olheiro e lá eu te mostrarei. Ou seja, te mostrarei muitas coisas, muitos segredos, muitos mistérios. E quando Jeremias chega até a casa do olheiro, ele vê então o olheiro trabalhando sobre um vaso, quando de repente aquele vaso se quebra. Na verdade não era vaso, nós costumamos dizer vaso, mas na verdade ainda não era vaso. Tinha forma de vaso, mas era argila. Tinha cor de vaso, mas era argila. Tinha peso de vaso, mas era argila. Aleluia! Então aquela argila se desfez na mão do olheiro. E o interessante é que o texto diz que a argila se desfez. Não foi o olheiro que por uma distração quebrou. Não, a argila se desfez. Assim como a primeira geração de Adão se corrompeu. Só que aí o olheiro, ou seja, o próprio Deus, ele não desiste da matéria-prima. Ele vai lá através da graça, através da misericórdia e refaz. Começa a refazer, assim como Deus refez a humanidade através de Noé. Nós vemos Deus recomeçando através de Ezequiel 37. Aleluia! Um exército de ossos secos. Deus poderia muito bem ter deixado aqueles ossos para lá, mas não, Deus falou: ainda tem vida aí. Ainda tem vida embaixo desses ossos. Aonde há ossos tão sequíssimos que já estão virando poeira, eu tenho poder para restaurar. Eu tenho poder para renovar. Eu tenho poder para recomeçar. Aleluias! E esse momento, quando, por conta das ocasiões da vida, né, o pastor Bruno me convidou para pregar, e eu falei assim: Senhor, que palavra trazer
Eu fiquei completamente desesperado, porque ele falou comigo ontem. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou trazer em cima da hora? Senhor, tem misericórdia na minha vida. E daí Deus me trouxe essa palavra, que fala exatamente sobre recomeço. Para vocês não é exatamente um recomeço, mas é como se fosse um recomeço. Porque como o pastor Bruno disse, é tudo novo. É uma igreja nova, são lutas novas, virão pedras novas, virão novas acusações, mas guardem o coração de vocês, porque isso só vai presidir as vitórias. Isso só vai presidir o movimento das mãos de Deus sobre a vida de vocês. Aleluia. Aleluias. Daí então Deus começa a trabalhar na vida de Noé, e lá no versículo Gênesis 6, 8 e 9, fala que Noé, ele era justo e perfeito, e ele andava com Deus. Ou seja, foi isso que chamou a atenção de Deus. E a minha oração, e espero que seja também a sua, é que Deus, nesta noite, nós consigamos chamar a atenção de Deus pela nossa vida em retidão. Muitas pessoas estão chamando a atenção de Deus pela vida promíscua que leva. Muitas pessoas estão chamando a atenção de Deus de forma negativa. Mas a minha oração é que nesta noite consigamos chamar a atenção do Senhor por andarmos reto, por sermos íntegros, por sermos justos na presença do Senhor. Deus, aleluia. Noé então cria aquela arca, e no capítulo 7, versículo 2, é um versículo que eu gostaria de ressaltar, que diz assim: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e fêmea. Mas dos animais que... Perdão, vou ler novamente, me desculpe. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu identifiquei que foi Deus que orientou que Noé colocasse animais puros e animais impuros. E isso fica para nós líderes. Isso fica para nós que estamos diante de uma obra. E o que fica para nós? A gente precisa entender que muitas das vezes Deus vai colocar no arraial ovelhas boas e ovelhas com defeitos. Mas é com a permissão de Deus. Como eu disse aqui no começo, Deus quer trabalhar em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, através desses animais impuros, é a oportunidade que Deus vai ter de trabalhar na vida delas através das nossas, através do nosso testemunho. E eu fiquei pensando, Senhor, então o Senhor que permitiu que fosse posto animais limpos e impuros, como assim? Aí o Senhor me levou lá para 1 Coríntios 11, 19, que diz assim, Paulo respondendo à igreja de Corinto, dizendo assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, para que os que são verdadeiros, para que os que são da verdade se manifeste entre vós. Aleluia! Era Paulo dizendo: o Deus, ele está permitindo essa confusão para que os que são da verdade se levantem. Só que infelizmente os que são da verdade estão se calando. Os que são da verdade estão se calando. É por isso que só tem bagunça. É por isso que só tem contradições. É por isso que só existe garrincha. Deus está falando, eu permito, mas eu permito para que os verdadeiros se manifestem. Cadê os verdadeiros de Deus nesta noite? Cadê os verdadeiros de Deus? Deus conta comigo, Deus conta com vocês, para que façamos a diferença. Aleluias! Em Gênesis 7:7, a palavra diz assim: Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Isso aqui é muito prático. Quando Noé entra na arca, sendo orientado por Deus, ele vai apenas com a família. Glória a Deus. Implicitamente, era Deus dizendo: o projeto que eu tenho é com vocês, não é com mais ninguém.
Não adianta querer colocar gente na arca que eu não permiti, que eu não ordenei. Se vocês colocarem gente que eu não estou permitindo, vai acontecer o que aconteceu na passagem de Jonas. Jonas paga para poder entrar no barco, ou seja, dá privilégios para poder estar no barco. No meio do caminho veio um vento acusador e os marinheiros não sabiam o porquê daquele vento. Os marinheiros não identificavam o porquê daquele vendaval. E eles começam a se desfazer dos seus bens próprios. Eles começam a se desfazer das coisas que tinham valor para eles, porque eles não sabiam que tinha alguém em pecado no barco. E da mesma forma aqui, era Deus dizendo, vai entrar você, vai entrar sua esposa, seus filhos e apenas as suas noras, mas ninguém. Só que aí eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito especial. Eu falei isso aqui no aniversário do pastor Bruno sobre a numerologia bíblica, né? A numerologia bíblica, meus irmãos, ao contrário do que muitos acreditam, não tem nada a ver com a numerologia que nós entendemos de forma, na forma do mundo, como o mundo entende, né? A numerologia bíblica nos ensina, nos orienta a entendermos alguns cenários. Quando Deus ele fala para Noé entrar, ele, a esposa, seus 3 filhos e suas noras, isso dá um total de 8. 8 na Bíblia aponta para aliança. E por quê? Porque de acordo com a orientação de Deus a Abraão, no 8º dia todo homem deveria ser circuncidado, para que representasse então a aliança com Deus. Então quando Noé com a sua esposa, seus filhos e suas noras entram, representando o número 8, era Deus dizendo, a arca vai passar por um vendaval, mas ela vai chegar onde ela tem que chegar, porque dentro dela tem uma aliança. Tem uma aliança. E Deus está perguntando para mim e para vocês, será que nós estamos valorizando a aliança que Ele fez conosco? Será que nós estamos valorizando, renovando, restaurando e vivendo a aliança que Ele, aleluia, manifestou em nossas vidas? Aleluia, não tem como chegarmos de norte a sul se não houver aliança. Aleluia. E eu creio que se esse ponto de pregação foi aberto, tendo ponto de partida lá no primeiro endereço, é porque existe a aliança. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 8, capítulo 8, versículo 4, a palavra diz assim, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. Isso me leva para Mateus 7. Por quê? Porque aqui o Senhor estabelece a arca sobre um monte, ou seja, sobre uma rocha. Complete comigo, sobre uma rocha. Sobre uma rocha. E isso me lembra o momento em que Jesus disse que o mais importante é que nós possamos construir e edificar a nossa casa sobre uma rocha e não sobre areia, porque qualquer vendaval, qualquer tsunami vai levar, vai varrer, mas aquele que constrói a sua casa numa rocha, pode vir o vendaval que for, pode vir a fornalha que for, ele vai se manter de pé, ele vai se manter intacto. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós chegamos no versículo que nós lemos, capítulo 9, versículo 1, que diz, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Percebam que aqui Deus está dando uma orientação. Deus está dando um direcionamento. E que direcionamento é esse? Frutificai. Vocês não vieram aqui a passeio, vocês vieram aqui para frutificar. Aleluia. Depois disso ele diz, multiplicai-vos. Por quê? Porque tem gente que frutifica, mas não multiplica. E aí fica estacionado no tempo. Fica estacionado. Deus dá uma obra, ele constrói aquela obra, ele edifica aquela obra, mas fica parado no tempo. Deus está dizendo, eu não quero apenas que você frutifique, eu quero que você multiplique. Aleluia. Eu quero que você multiplique. E daí ele diz, enchei
a terra. Encher a terra com os frutos que você vai frutificar. Encher a terra com os frutos que você vai multiplicar. Só que um versículo tão pequeno, mas que falou muito comigo. Por quê? Porque no começo do versículo, ele diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Na matemática, existe uma teoria que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Só que na Bíblia não. Na Bíblia, a ordem que Deus der é a ordem que tem que ser seguida. E eu acho isso ótimo, porque isso cabe muito bem a esse versículo. Tem pessoas que querem frutificar, tem pessoas que querem multiplicar, tem pessoas que querem encher a terra, mas se esquecem que antes eles precisam da bênção do Senhor. E a minha oração é que Deus abençoe ao pastor Bruno, a missionária Kátia e a todo o corpo eclesiástico desta igreja, para que, em nome de Jesus, vocês sejam capacitados para frutificar, para multiplicar e para encher esta terra. Aleluias, aleluias. Eu serei muito breve nas minhas palavras, eu finalizo aqui exatamente com isso. A minha oração é que Deus, em nome de Jesus, abençoe ao pastor Bruno, abençoe a missionária Kátia e a todo o corpo eclesiástico desta igreja. Para quê? Para frutificarem, para multiplicarem e para encher esta terra. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.